Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá. Queria agradecer a presença de todos aqui, né? Muito bom. A equipe está em peso aqui, né? Todos os nossos aqui queridos pacientes, amigos, colaboradores. Para nós é um sonho estar aqui. Por que é um sonho? Porque esse andar aqui ele foi construído para trazer informação de saúde para vocês. E então é uma alegria muito grande a gente poder estar compartilhando esse momento. Um agradecimento especial aí para a equipe, né? A Giovana, nossa Nutri, ela que encabeçou, ela que deu a ideia para a gente fazer essa palestra. O time que abraçou lá fortemente, né? Todo mundo convidando vocês, organizando, buscando apoio para o nosso coffee break aí. Então, esses agradecimentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Eu vou falar um pouquinho primeiro da parte mais chata. Um pouquinho de informações técnicas aí sobre o nosso tripé da saúde que anda modificando um pouco e as relações que isso tem com a proteína. Eu sou o chato da proteína aqui na clínica, né? Incomodo todo mundo. E a Giovana depois vai trazer um pouco de informação e um pouco da parte que todo mundo gosta, né? Que é nos pegar ali pela barriga. Vamos começar então? Vamos lá. Há muitos anos se conversa sobre saúde com isso aqui, ó, tripé da saúde. O que é o tripé da saúde? Tudo na nossa vida em saúde ela vai rodar ao redor de 3 aspectos. E hoje se começou a ter um quarto aspecto, que seria o quê? Sono, exercício físico e alimentação. Quando a gente vai lá para o Brasil, o que acontece? Mais de 50% das mortes no Brasil, elas acontecem por problemas cardiovasculares, metabólicos, digamos assim. Diabetes, AVC, problema cardíaco. E isso tem muita relação com esse tripé. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente tem a mudança do horário de verão, do horário de inverno para o horário de verão, que as pessoas perdem 1 hora de sono, aumenta 25% o número de infartos naquela noite. Olha que loucura. Diminuiu 1 hora de sono. Então, é super importante? É super importante. Sobre exercício físico, eu não preciso falar, né? Isso se fala o tempo inteiro, em todos os lugares. A importância dele na regulação do corpo. E a alimentação é igual. E a gente vai entender que isso fecha um ciclo na nossa vida e ele é altamente retroalimentado. Hoje, o tripé, eu não sei se alguém já tinha ouvido falar no tripé, ele virou um quadripé. Por quê? Porque foi incluído a saúde mental. Quando a gente não tem saúde mental, seja por quadros de depressão, ansiedade ou patologias às vezes um pouco mais complicadas, a gente perde essa capacidade de alimentar aquele tripé. Então, esse tripé, hoje ele virou um quadripé. E para a gente ter manutenção desse quadripé, a gente precisa desse cara aqui, ó, do conhecimento. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente vai trazer algumas informaçõezinhas para vocês, para na hora que vocês forem optar em alguma coisa no dia a dia, essa opção seja pelo melhor caminho. Certo? Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho da proteína nesses 4 aspectos. Luiz, proteína tem a ver com saúde mental? Tem. Proteína tem a ver com sono? Tem. Proteína tem a ver com exercício físico? Tem. Tem a ver com alimentação? Tem. Então vocês vão entender um pouquinho da função disso. Vamos lá. Eu gosto muito daquele exemplo lá, eu botei uma macarronada e feijão. Se a gente sair daqui hoje, sabadão, de chuva, vamos comer uma macarronada. O que a gente faz depois da macarronada? Ah, boa! Aí é junto. Às vezes um pouquinho antes também. Feijoada, a mesma coisa. Por que a gente dorme? Porque excesso de carboidrato é sequestrador de energia. E aí tu pega pessoas que se alimentam de carboidrato de manhã, meio-dia, à noite, prioritariamente. Não é que não tenha que ter, é lógico que tem que ter, mas ele não pode ser somente ele. Porque senão eu fico uma pessoa cansada, letárgica. Essa é a palavra, letárgica. Então, uma pessoa letárgica, ela passa o dia inteiro aqui, ó. Tem disposição para fazer exercício? Não.
Só que à noite, essa pessoa teve um dispêndio de energia durante o dia? Não. À noite ela vai estar cansada? Não. Então ela passa o dia inteiro cansada e não consegue? Pegaram. Isso é fator alimentar? É fator alimentar. Eu não posso ter a minha dieta baseada em carboidrato. Ela tem que ser uma dieta, que a Nutri vai falar, equilibrada. Aí tem um monte de gente que diz, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Para isso serve o nutricionista, né? Porque às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes, leva um tempo para o corpo se adaptar à nova alimentação. Mas vamos lá. Aí o cara dormiu mal. Dormiu mal, olha lá, o que acontece? Quem dorme mal na manhã seguinte aumenta 30% o consumo calórico. Por quê? Porque desregula. Dormiu mal, na manhã seguinte tu vai comer mais. Então é super importante dormir bem. Só que para dormir bem eu não posso estar comendo carboidrato o tempo inteiro. Vamos lá. Quem tem a apneia do sono, olha que loucura aquela informação ali, ó. O que é a apneia? Aquela pessoa que tranca o ar à hora de dormir. Ela tem 100% mais chance de ter Alzheimer. Todo mundo tem medo de ter Alzheimer. Todo mundo tem. E se o cara tem apneia, ele vai ter maior chance. Então eu tenho que cuidar disso, é fator primordial. As pessoas antes falavam assim, eu tenho que aprender uma nova língua. Não adianta. Tem que aprender um novo ensinamento. Só que isso vai te prevenir 30% a chance de ter Alzheimer. Enquanto a apneia, 100%. Diminuir consumo de carboidrato refinado, diminui em 40% a chance de tu ter Alzheimer. O que é carboidrato refinado? Farinha branca. Tá? Açúcar branco. Né? Então, vamos ficar atento a essas opções, porque não é tão difícil a gente mudar algumas coisas no nosso dia a dia. Tranquilo? Olha lá, ó. Aqui é uma informação bem técnica, né? Quem dorme menos de 6 horas começa a ter esse prejuízo de maneira forte. Por quê? Porque o Alzheimer ele é uma doença inflamatória e vai acumulando uma substânciazinha lá no nosso cérebro que chama beta-amiloide. O acúmulo dessa substância no cérebro vai te levar a ter o Alzheimer lá. E quem dorme menos de 6 horas tem aumento desse consumo, desse acúmulo no cérebro. Tranquilo? Vamos lá. Olha lá, ó. Diminui testículo e ovário. Luiz, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Porque quando a gente diminui os hormônios sexuais, a gente começa a acumular mais gordura no corpo. E essa gordura que acumula no corpo me favorece aos distúrbios metabólicos. Que a gente falou lá no início, diabetes, AVC, que é o que mata a turma. Então, o que nos mata, na verdade, é porque as nossas doenças do dia a dia, elas são o que a gente chama de pós-prandiais. Nome feio, né? São pós-comida. Por que elas são pós-comida? Porque diabetes vem por erro na dieta, né? Açúcar. Problemas cardiovasculares, tem influência genética? Tem, é claro que tem. Mas tem a nossa parte. A gente não pode se omitir diante dessa nossa parte. Agora, vamos lá. Onde é que entra a proteína? A proteína ela entrou lá no primeiro aspecto e aqui no último. Todo mundo já ouviu falar em melatonina? É o hormônio do sono, né? Vou falar uma coisa para vocês. Melatonina, ela é uma partezinha da serotonina. Serotonina todo mundo já ouviu falar? É o hormôniozinho do prazer. O que acontece? Trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa cansado, quero comer um chocolatinho, com aquele chocolatinho. Às vezes uma cervejinha ou um vinhozinho também. Essa é a serotonina. E esses caras, olha que loucura, a serotonina, ela também está relacionada ao teu processo de depressão. Aí quando tu pega lá a serotonina, onde é que ela é produzida? No intestino. 90% da serotonina do nosso corpo, 90% do prazer, da nossa sensação de bem-estar, vem do intestino. E essa serotonina, acontece um negocinho à noite lá, que ela se transforma, e ela vai lá pro teu cérebro e ela vira melatonina, que vai fazer tu dormir. É a mesma coisa? Uma é um pedacinho da outra. E elas vêm da onde? Do triptofano. O que o triptofano é? Proteína. Pegou? Olha como a gente está alimentando um ciclo. Aí eu fui lá, ingeri proteína ao longo do dia, eu tenho triptofano, meu intestininho está funcionando direitinho, bomba serotonina, serotonina me deixa feliz, contente, disposto, alegre, manda para o cérebro melatonina à noite eu durmo.
Fechou, turma? Deu para entender? Aí, eu botei aqui um outro carinha só para a gente lembrar. Os nutris falam muito dele, glutamina. O que a glutamina é? Ela é uma super amiga do teu intestino. Então, o que acontece? Quando tu come a glutamina, ela é uma proteína também. Aí o que acontece? O teu intestino ele é assim, ó. A glutamina é assim, ó, galera. É super amiga. Então a glutamina é uma proteína que faz muito bem para o nosso intestino. Fechou? Deu para entender a relação aí entre proteína e sono? A gente começa lá com a disposição, que se eu tiver um desequilíbrio na minha dieta, ferrou, porque eu não vou ter disposição, não vou cansar, não vou dormir, aumento meus acidentes vasculares. E eu não vou ter base para a produção da melatonina, serotonina, e assim eu não vou conseguir fechar esse ciclo. Tranquilo? Chato, né? Vamos lá. Proteína e alimentação. Aqui é uma parte que quase todo mundo entende, né? Porque ela é praticamente, né, tu falou em alimentação, a gente vai ter que estar contemplando aí essas proteínas. O que é muito legal, né? Aqui eu coloquei, ó, que a gente precisa de 1,5 gramas de proteína. A Giovana ela vai falar um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu trouxe esse material para os nossos clientes. Nossos clientes, eles têm falta de força, né, de massa muscular. E para eu ganhar massa muscular, eu tenho que estar ingerindo aí mais ou menos 1,5. Vai ter estudo que vai dizer que é 1,3, vai ter estudo que vai dizer que é 2, mas é nessa faixa. Né? Então, eu tenho que ter um consumo. Por exemplo, eu tenho 90 quilos. Eu tenho que consumir 90 mais 45. Eu tenho que consumir 125 gramas de proteína para eu conseguir ficar bem. Tranquilo? Isso é uma informação geral, né? Depois a Giovana vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aqui é muito legal. Ó. Baixa o índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É açúcar. E eu não posso colocar açúcar no meu sangue o tempo inteiro. Porque se eu boto açúcar no sangue o tempo inteiro, eu vou acumulando gordura e eu vou jogando meu metabolismo para baixo. Eu gosto de brincar. Todos os meus pacientes já ouviram isso. Quando tu vai sair de noite, aí tu vai falar assim, ó, pro fulaninho, tu não bebe antes de comer. Por que não pode beber antes de comer? Porque assim, ó, a tua célulazinha tá vazia, tá? Aqui, ó, ela não tá ganhando comida, tá vazia. Aí tu vai lá e tu tomou uma taça de vinho. O que ela faz? Aproveita todo aquele vinho. Aí tu tomou a segunda taça de vinho e tu já tá enrolando a língua. E deu errado. Por quê? Porque a absorção é muito alta. Todo mundo já ouviu falar isso? Não? Já? Agora, olha só. Se eu pego no meio da tarde, tô sem comer nada, vou lá e coloco um bolo para dentro. Como é que é a absorção? Gigante. Meu primeiro alimento, depois que eu passei um tempo sem comer, não pode ser açúcar. Ah, eventualmente, claro que pode. Mas não pode ser parte do meu dia a dia. Ah, não, vou comer um bolinho agora. Não, eu vou comer uma omeletinha e depois eu como um bolinho. Por quê? Porque a absorção vai ser muito menor. É igual a bebida. Igual qualquer outro alimento. Então, as minhas refeições, elas sempre vão começar pela proteína ou pelas fibras, que são as saladas. Tranquilo? Bom, vamos lá. Ó. A proteína, né, ela vai estar diretamente relacionada à formação do músculo. Isso aqui eu achei uma coisa muito legal. Ó. Quando a gente fala em corpo, vou falar outra coisa que todo mundo já ouviu falar. 70% do nosso corpo é água. Todo mundo já ouviu falar. Tranquilo? Agora, o que vocês não ouviram falar? 25% do nosso corpo é proteína. Por quê? Porque tudo é proteína. Tudo que constrói nosso corpo é proteína. Pele é colágeno. Se não usa cremezinho lá com colágeno, não sei o quê, é proteína. Cabelo é queratina, é proteína. Unha é proteína, é queratina. Nossas vísceras são músculos, é proteína. Nosso músculo é proteína. As pessoas falam assim, Luiz, mas se eu comer eu vou engordar. E eu falo, não, tu vai engordar se tu não comer. Por quê? Porque senão eu não tenho disposição. Eu não tenho músculo. Quando eu comparo 1 quilo de músculo com 1 quilo de gordura,
1 quilo de músculo consome 9 vezes mais energia do que 1 quilo de gordura. Então, quando eu começo a comer mais proteína, eu ganho músculo, meu corpo queima mais, eu fico mais atento e à noite eu durmo melhor. Fechou? Aqui eu já atropelei, né? Que a maior parte dos nossos problemas que vamos ter ao longo da vida, eles vão vir do quê? Diabetes, pressão alta, acidentes vasculares. Isso aí é mais de 50% das mortes aí no Brasil. Certo? Eu acabei pulando aqui, ó, essa coisa de baixar o índice glicêmico. Porque eu falei lá do exemplo da bebida, né? Quando eu vou comer um bolo e antes eu me alimento com outros alimentos, como proteína e as fibras, eu baixo o índice glicêmico, a gordura também. Então, eu baixo o índice glicêmico. O que é isso? Quando eu como um bolinho, vai um caminhão de açúcar para o meu corpo. O que o corpo faz? Opa! Recolhe isso e deposita na gordura. Quando eu como alguma coisa antes, eu baixo o índice glicêmico do alimento. Então, o bolo ele vai fornecer menos açúcar. Por quê? Porque a célulazinha já está cheia, já está nutrida. Ela não tem como ficar absorvendo mais do que ela já absorveu. Pegou? Então, não devemos começar com frequência nossa alimentação pelos açúcares. Fechou, turma? Proteína tem a ver com sono? Tudo. Lembra lá, melatonina, serotonina, o nosso intestinozinho, a nossa disposição para poder dormir melhor. Tem a ver com a alimentação? Tem tudo a ver com a alimentação. Por quê? Porque ela vai estar diretamente relacionada ao nosso metabolismo, nossa composição de tecido. Vamos para a terceira parte. Ó, já passamos da metade. Terceira parte. Proteína, exercício físico e massa muscular. Vamos lá. Quando a gente fala em exercício físico, a gente sempre tem que lembrar assim, ó, tem pessoas que falam assim, Luiz, eu super me exercito, é o caminho. É super exercitar? Não. Porque ela só faz a parte aeróbia. O que é isso? Só vai cuidar lá do nossa situação cardiorrespiratória. Quando a gente fala em exercício físico, a gente tem que contemplar pelo menos 4 atributos. Força, flexibilidade, equilíbrio e coordenação e capacidade cardiorrespiratória. Por isso a gente precisa dos educadores físicos para nos acompanhar, para que a gente tenha uma atividade completa. Tranquilo? Caminhar ajuda? Ajuda. Eu tive um professor que ele falava uma coisa muito legal. É um pouquinho contra o que a gente está falando aqui, mas é uma história que eu acho muito boa. Ele falava assim, ó, pessoal, o que nutre o nosso corpo? Aí todo mundo vai, opa, proteína. Águas, minerais. E aí todo mundo começou a falar uma série de coisas aí que a gente costuma consumir. E aí ele pegou, então tá. Então vamos fazer o seguinte, turma. Vamos botar um indivíduo acamado no melhor hospital do mundo. Com o melhor médico do mundo. O melhor nutricionista do mundo. E os melhores alimentos do mundo. O cara tá com os melhores alimentos do mundo. Melhor médico. Melhor nutricionista. No melhor hospital. E ele ficou 6 meses acamado. O que aconteceu com ele? Definha. Por quê? Quem nutre o corpo é o movimento. A gente tem que ter essa dinâmica de movimento para poder aproveitar o que o alimento nos fornece. Tranquilo? Vamos lá. O princípio do exercício é aquele ali, ó. O princípio do exercício é lesão. Ah, Luiz, eu sabia, por isso que eu fico todo ruim. Não faço exercício. Não, o princípio é o quê? Eu vou lá, eu machuco o músculo. Quando eu machuco o músculo, eu vou lá como a proteína vai lá e repõe aquele machucado. Aí o corpo diz assim, ó, opa, se eu tô me machucando, eu preciso me reforçar. E ele vai lá, tu tá nesse dia nessa condição aqui, tu fez exercício, eu tinha essa preparação física. No dia seguinte eu tô um pouquinho pior, por quê? Porque o músculo lesionou. Aí depois eu volto e melhoro um pouquinho. É que eu vou fazer um novo treino. Pioro, no dia seguinte eu melhoro, o corpo melhora um pouquinho. Então, para eu reparar isso, eu preciso da proteína. Esse cara aqui, ó, creatina. Você já deve ter ouvido falar, quem não ouviu falar vai ouvir, e quem não ouviu, fica atento, porque ela é importante.
Tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela ali na frente. Eu botei aqui alguns tipos de proteína, né? Creatina, whey, carne, a glutamina, os ovos. Tem uma série, os grãos têm um pouco de proteína também, tá? Quando eu falo grãos, feijão, ervilha, milho, só que é uma quantidade pequena. Então, é muito difícil eu conseguir colocar tudo que eu preciso de proteína para formar meu corpo comendo só grãos. Tá? Vamos lá. Aqui é bem legal, ó. Aí aqui embaixo eu botei algumas enzimas. O que é enzima? Enzima é aquela coisa que está no nosso corpo que vai facilitar algo lá dentro. Por exemplo, eu quero ir daqui para o centro, eu posso ir a pé. A enzima vai fazer eu ir de patinete ou de carro. Eu vou mais rápido, né? E aí aqui, ó, existem umas enzimas que são famosinhas. Eu botei aqui, a insulina é uma delas, né? Aqui tem a adiponectina, irisina e glucagon. O que é isso? Vocês são todas enzimas que fazem o nosso corpo queimar mais gordura. Agora, olha que legal. Enzima é o quê? Proteína. Se eu como pouca proteína, eu não vou ter como ter essas enzimas. Então, o que acontece é que tem um monte de gente que come e é desnutrida. Por quê? Porque eu não coloco a proteína para dentro. A adiponectina, o que ela faz? Ela é uma enzima que está lá no meio do nosso tecido gorduroso, mas ela manda ver na gordura. Tá? A irisina, o que é? É uma que também come gordurinha e ela está lá no meio do nosso músculo. Tranquilo? Por que eu botei elas ali? Porque elas são proteínas. Glucagon é um cara muito legal. A insulina é o hormônio do diabetes. Né? O que a insulina faz? Ela viu o açúcarzinho, teu corpo produz um monte de insulina para ela. Opa, vamos guardar essa gordurinha aqui. O glucagon é o contrário. Quando tu não come, o teu corpo começa a liberar glucagon. Glucagon, e aí o glucagon vai lá e vai começando a comer tuas gordurinhas. Deu pra entender? Então, eu não ter açúcar no corpo faz com que eu estimule o glucagon. O exercício físico também. Fiz exercício, estimula glucagon, vai lá e come gordurinha. Tranquilo? Olha lá, síntese proteica espontânea e criada. O que é isso? Pessoal, eu fazendo ou não fazendo nada, à noite meu músculo vai se recuperar. O músculo está se recuperando. Isso é síntese proteica. E tem um outro momento. Quando eu faço exercício, depois do exercício eu também tenho síntese proteica. Meu músculo se recupera quando eu faço exercício. Ou à noite, quando eu estou dormindo. Tranquilo? Então são só esses dois momentos. Nesses dois momentos tem que ter proteína no sangue. O que é proteína no sangue? Comidinha. Tu tem que comer uma carne lá, um ovinho, um whey, depois tu faz exercício. Tu tem que comer proteína à noite antes de dormir. Tranquilo? Não pode falar, eu fico tão pesado, não consigo dormir. Para isso a gente tem a Nutri. Por quê? Porque às vezes teu corpo está com uma falta de uma enzima. Às vezes teu corpo não está adaptado, ela vai fazer uma progressão, ela não vai sair, Luiz, eu como 0,5 gramas de proteína por quilo, vamos passar para 1,5. Não, tu vai passar mal. Ela que vai ter que fazer essa condução de um ponto até o outro. Tranquilo? Para finalizar aqui, ó, o exercício, eles fizeram uma pesquisa que eu achei muito legal, com 1.200 mulheres. Botaram 600 aqui, 600 aqui. O que eles fizeram? Acompanharam elas por 12 semanas, 3 meses. O que eles fizeram? Esse grupo de 600 fazia assim, ó, no almoço comia um monte de proteína e na janta um monte de proteína. 75 gramas no almoço, 75 gramas na janta. Esse grupo aqui comia 50 de manhã, 50 no almoço, 50 na janta. As mesmas 150. Eles acompanharam por 12 semanas, o que eles viram? Que esse grupo comia 75 e 75, ele permaneceu igual. E esse grupo dos 50, 50, 50, ele aumentou a massa muscular em 1 quilo. Então, o que isso quer dizer? Quando eu tenho maior consumo de proteína ao longo do dia, eu facilito o meu ganho de massa muscular. E o que é ganho de massa muscular, pessoal? É poder caminhar, é poder correr, é poder ficar em pé e não ter dor nas costas. Tranquilo? Isso é ganho de massa muscular. Eu poder me abaixar lá na última gaveta da geladeira e voltar com facilidade. Isso é ganho de massa muscular. E o cara vai dizer, eu não quero ser forte. Não, não é sobre ser forte. É sobre ser funcional. Tranquilo?
esqueci de falar uma coisa lá no início. Não é uma palestra, é uma conversa. Pode me perguntar qualquer coisa a qualquer momento. Tá bom? Fala assim, Luiz, agora não entra mais. Olá. Vamos para a última parte da nossa conversa. Estou no tempo ainda, 25 minutos. Vamos lá. Ó. Proteína e saúde mental. Isso é legal. Pode falar. Isso. Eu tenho um monte de paciente vegano. Isso é uma coisa que cresce muito. Eu vou te dizer assim, ó, o que eu não concordo. Eu vou começar pelo errado, tá? Eu não concordo com vegano por conveniência. O que é vegano por conveniência? Cara, o cara só gostava de comer bolo e ele virou vegano e ele come bolo e pão o dia inteiro. Aí não vale. Esse cara ele vai ficar doente e ruim e bem ruim. Só que existe muito vegano por princípio. E aí é bacana, porque o que ele faz? Ele vai lá e ele vai ter que ter uma nutri para acompanhar. Por quê? Porque tem uma série de nutrientes que não tem em outros alimentos. E é muito difícil eu conseguir bater a quantidade de proteína necessária para o meu corpo sendo vegano. Então eu tenho que suplementar essa proteína. O que eles fazem? Eles vão lá, pegam o arroz, filtram a proteína do arroz e fazem proteína de arroz. Eles vão lá, a ervilha, filtram a proteína da ervilha e fazem a proteína de ervilha. Então o vegano, obrigatoriamente, ele tem que suplementar. Tá? Porque a gente vai pegar lá, por exemplo, o triptofano, né, que a gente falou, cara, ele tá nas carnes. Vegano tem muito problema com B12. A B12 despenca, a B12 nos dá disposição. Então ele normalmente ele suplementa B12 também. Então, é bacana, mas tem que ser bem orientado. Não pode ser vegano por conveniência, tá? E eu vejo muito isso acontecer no consultório hoje em dia. Tu chega lá, o cara tá com doença, ele tá com falta de força muscular, ele tá com sobrepeso importante. Ah, mas eu sou vegano. Tem vegano na escola da minha filha, chega de manhã chupando pirulito. Não, cara. Vai me desculpar, não tá certo. Quem sou eu para dizer que tá certo ou não tá, né? Mas não é saudável, vai lá. O certo é pesado. Tranquilo? É proteína de grão. Não. É que houve uma época que eles condenaram a soja, mas é porque eles faziam muita bebida de soja. E essas bebidas eram riquíssimas em açúcar. E aí eles começaram a condenar as bebidas de soja. Mas não tem a ver com a soja, tem a ver com o açúcar. Né? É a mesma coisa. Quem perguntou? Desculpa. É a mesma coisa. Porque daí dava desequilíbrio hormonal, por quê? Porque a pessoa começava a ter um sobrepeso. Então, um dos precursores, quem produz os hormônios são as gorduras. Aí tu pegava as menininhas lá, as mães tocavam-lhe bebida de soja, cheio de açúcar, a menina tinha sobrepeso, dava desequilíbrio hormonal e aí tu tem a primeira menstruação precoce, né? É isso, mas era por causa do sobrepeso relacionado à quantidade de açúcar, não à soja propriamente dita. Tranquilo? Bom, vamos lá aqui. Creatina. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história não, são várias histórias dentro dessa brincadeira. Creatina é uma coisa muito legal. A creatina, ela é a proteína mais amiga do músculo que se conhece hoje, tá? Quando eu falo, lembra que eu falei da glutamina, que a glutamina era assim com o intestino? A creatina é assim com o nosso músculo estriado, nosso músculo que faz a gente se mexer, tá? Então, ela é a proteína mais amiguinha do músculo. Aí, olha que coincidência. A creatina, ela também é usada como alimento para quem tem TDAH. Déficit lá nas concentrações. Então, quer dizer que o mesmo cara que ajuda lá no teu cérebro, ajuda no teu músculo? Curioso, né? Vamos ficar assim.
Creatina é o único alimento que, se eu pegar e fizer meu teste de QI hoje, não é um teste perfeito para medir inteligência? Não, não é, mas é o que a gente tem hoje. Agora, se eu pegar e fizer meu teste de QI hoje, comecei a tomar creatina, e eu vou repetir esse teste daqui a 45 dias, ele aumenta meu teste de QI. Eu fico mais inteligente se eu como proteína, se eu tenho mais músculo, melhora a minha concentração. Aí eu vou contar para vocês um estudo que eles fizeram lá na Coreia. O que eles pegaram? O cara pegou e viu que tinha uma população que morava lá em cima do morro, e essa população morava em cima do morro, não tinha Alzheimer. Eles tinham menos doenças mentais. E aí começaram a analisar. E o que os caras tinham diferente? Quem tinha que subir o morro tinha mais massa muscular nas... Diminuiu demência. Então, músculo tem a ver com demência? Tem. Tem a ver com concentração? Tem. Tem a ver com capacidade intelectual? Tem. E o mesmo alimento que alimenta um, alimenta o outro? Cara, tá ficando boa essa história, né? Aí eu vou pegar e vou para um outro estudo que eu achei muito legal, que é de Londres. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse estudo, o que eles fizeram? Para tu ser taxista em Londres, tu tem que decorar o nome de mais ou menos 2.000 ruas. Eles pegaram e vão fazer, ó, peraí, vamos pegar essa turma aí, vamos meter uma ressonância na cabeça deles antes de fazer a prova. Depois eles pegaram os que passaram na prova e fizeram ressonância na cabeça deles de novo. O que aconteceu? O cérebro aumentou. O músculo aumenta? O cérebro também? Tem coisa para se descobrir nessa brincadeira, não tem? Muita. Mais uma coisa é fato. Cérebro e músculo são altamente relacionados, seja por alimentação e seja por desempenho. Eu tenho paciente executivo, o que ele fala para mim? Luiz, sabe que eu não faço mais reunião nenhuma sem antes ir para a academia. Eu penso melhor. Interessante, né? E aí tem um monte de estudo para criança também, mas chega porque eu não posso falar muito. Vamos lá. Ó, aí quando a gente fala lá, ó, a gente vai entrar na saúde mental de novo, mas é que eu não consigo falar de um sem falar do outro. É muito louco isso, porque eu peguei lá, ó, serotonina. Eu já tinha falado da serotonina antes, porque quando eu tenho depressão, eu estimulo um medicamento que melhora a captação de serotonina. Mas onde é que ela é produzida? E por quem que ela é produzida? Pela proteína. É doido, né? Então, olha lá. Ela tem a ver com saúde mental? Tem. Isso é um sisteminha que a gente tem dentro do cérebro que mexe tudo que a gente vai fazer. Que é serotoninérgico. O que ele faz? Ele faz tu te mexer. Ele faz tu ter prazer em fazer um tricô. Ele faz tu ter prazer em dar uma palestra. Eu só faço isso aqui por recompensa. Por quê? Porque eu fico feliz quando eu faço isso. Porque eu tenho serotonina. E todo o nosso corpo funciona assim. Exercícios, estabilidade emocional, depressão e medicamentos. Por que isso? Porque tem umas dezenas de estudos mostrando que hoje, para eu tratar a depressão, é muito mais importante eu fazer exercício do que tomar medicação. Ele é muito mais efetivo. Eu curo muito mais depressão fazendo exercício do que usando medicamento. Tranquilo? Pode ser combinado? Claro que pode e deve, mas isso vai ser determinado por um psiquiatra. Né? Vamos lá. Exercício, inteligência fluida e inteligência cristalizada. Rapidinho, rapidinho, que eu sei que já todo mundo cansou de me ouvir já. Ó, inteligência fluida, o que é isso? É a capacidade que eu tenho de aprender. Inteligência cristalizada é aquilo que eu já aprendi ao longo da minha vida. A única coisa que faz eu envelhecer com inteligência fluida, ou seja, mantendo minha capacidade de aprendizado, é o exercício. Não é ficar estudando. Exercício. Idosos que têm prática de exercício físico mantêm inteligência fluida. Minha capacidade de aprendizado. E aí, eu vou pegar e vou vir aqui para baixo. Olha só que legal isso aqui, ó. Proteína, imunidade baixa e marcadores inflamatórios. Lembra que eu falei para vocês que a glutamina é uma proteína que vai lá para o intestino? O intestino, se tu entrar lá na página da Sociedade Brasileira de Gastrologia, eles vão dizer 80% do nosso sistema imunológico vem do nosso...
Então, se eu me alimento bem, se eu tenho uma glutaminazinha lá para fechar meu intestino, o meu sistema imunológico ele é melhor. Tranquilo? E eu vou pegar e vou falar para vocês aí, marcador inflamatório. Olha só, o que é marcador inflamatório? Às vezes as pessoas falam assim, eu estou inflamado. Mas inflamação. O que é inflamação? Eu vou dar o último exemplo que eu vou estar encerrando. É igual tangue. Luiz, inflamação é igual tangue, é igual tangue. Vocês lembram tangue? Suquinho em pó. Bota o suquinho em pó lá, aí tu bota o tanguezinho. Ele espalha no corpo todo. Nosso corpo é feito de água. Então, quando eu como alimentos que meu corpo não reconhece, os alimentos muito industrializados, ou excesso de alguns alimentos, aquilo se espalha no corpo. Quando se espalha no corpo, meu corpo inflama. Quando eu faço exercício, o rim trabalha mais, manda esses marcadores inflamatórios embora. É alguma coisa extraterrena? Não. Marcador inflamatório é o quê? Insulina, ferritina, ácido úrico, interleucina, tudo isso tu mede no exame de sangue. Então, esses marcadores, eles aumentam quando nós nos alimentamos mal ou quando nós baixamos o nosso nível de exercício. Teve um português que ele fez o seguinte, ele pegou a turma, vamos medir marcador inflamatório. Mediu o marcador inflamatório no sangue. Agora vocês vão dar tudo menos que 1.500 passos por dia. Aí ele foi lá e repetiu o exame. O que aconteceu? Aumentaram 30% dos marcadores inflamatórios. Então, se eu como uma tranqueirinha, mas eu me exercito, tá tudo certo. Agora, eu não posso ficar parado. O corpo não gosta de ficar parado. Posso só contribuir um pouquinho? Deve. Antigamente, eu não sei se já foram no médico, quando dá o ácido muito elevado ou gota, a primeira coisa que o médico fala é tira a proteína. E hoje em dia a gente tira muito isso porque não tem a ver com a proteína, sim com os marcadores inflamatórios. Ferritina também, a ferritina deu alta, ferritina de ferro, a carne. Então não é mais isso, a gente vem mudando um pouquinho a consciência, né, conforme vai se. Esse, por favor. Ótimo, tudo, eu gostaria de passar esses slides para nós, Imagina. Pode fazer do jeito que quiser. Sim. A gente disponibiliza, sim. A gente manda até o videozinho depois a gente está gravando. A gente manda o videozinho. O ácido úrico. Uhum. Sim. Sim. E estresse aumenta o processo inflamatório no corpo. Estresse aumenta o processo inflamatório. Por isso que ele tem que ser tratado em conjunto, né? A maior parte dos distúrbios de humor, a gente usa isso também muito para o paciente crônico, paciente com dor crônica, porque é assim. O Sardá, ele deu um exemplo que eu acho muito bom. Esse é um psicólogo que trabalha com dor crônica, ele já veio algumas vezes aqui na clínica. O paciente, quando ele está com um distúrbio de humor, ou quando ele está com uma dor crônica que vem associada ao distúrbio de humor, ele não pode ser empurrado por um único profissional. Ele é um carro atolado. O carrinho atolado, se tu botar o médico empurrando lá atrás, não vai, cara, o carro é pesado. Aí tu vai botar o médico e o educador físico. Opa, melhorou. Só que se esse cara, ele não tiver isso aqui, ó, conhecimento, o paciente que está passando por isso, ele não anda, porque ele desiste no meio da... Ele já tem a tendência natural de desistir por causa da alteração, do distúrbio que ele está passando, né? Mas a hora que ele entende isso, ele saiu do carro, ele botou a mãozinha no volante e no vidro aqui, ó, e ele está empurrando. Aí tem o médico, tem o educador físico, tem o físio, tem o nutri, e todos têm que atuar juntos. E daí tu dá um salavanco e o carro sai. Senão não sai.
Tem uma série de aspectos aí que às vezes a gente não consegue entender como estresse e por isso tem que ter um profissional para te auxiliar nesse momento. Nessa fase ali da proteína, eu comecei a 18 dias, no dia 2 de... comecei uma dieta carnívora. Proteína, ovos, frango, peixe, carne. E eu sou diabético, tenho pressão alta. Nesses 18 dias, eu emagreci 4 quilos, faço jejum intermitente. E insulina, eu tenho que tomar insulina, não tomo mais insulina, minha glicemia baixou, tá tudo certo. O sono melhorou. A relação, ela como vocês viram, eu repito várias vezes a mesma coisa porque elas são todas muito interligadas, né? É uma orquestra. Não faz pergunta difícil, a Nutri vai te responder isso. Vamos lá. Mas ela também tem diversos estudos apontando. A creatina tem um pouco mais de embasamento para isso, mas tem bastante estudos saindo sobre isso. Vamos lá. Turma. Vai te dar mais resultado na Vamos lá? Pessoal, então, encerrando aqui, sono diretamente ligado ao exercício físico, que é diretamente ligado à alimentação, que é diretamente ligado à saúde mental. E um alimenta o outro. Se eu melhoro o meu sono, melhora a minha disposição? Sim. Se eu melhoro minha alimentação, melhora meu sono? Melhora a disposição? Facilita fazer exercício? Então, qualquer intervenção que eu faça nesse quadripé, ele vai me levar ao outro. Por isso tem setinha para os dois lados. Porque quando eu melhoro a saúde mental, eu melhoro minha alimentação. Quando eu melhoro minha alimentação, eu melhoro meu exercício físico. Quando eu melhoro meu exercício físico, eu melhoro meu sono. Só que para isso eu preciso ter conhecimento. Isso aqui é uma coisa muito forte, ó. Eu, mente, comportamento e corpo. Por que é muito forte? Porque eu sou aquilo que eu penso. O cérebro de todos nós aqui é muito parecido e ele é preguiçoso. Nosso cérebro não gosta de se mexer, ele quer que a gente poupe energia, ele quer que tu fique paradinho. Não, o meu não é assim, o teu é assim. Por quê? Porque o de todos nós é assim. Só que eu penso o que eu quero para o meu futuro. E quando eu penso, eu modifico um pouquinho a minha mente. Através dos meus comportamentos. Então, eu é o que eu quero para a minha pessoa, para aqueles que me cercam. Minha mente é preguiçosa. Meu comportamento é quem vai influenciar isso ali na frente. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado pela paciência. Foi um prazer imenso, imenso. Estou arrepiado de estar aqui. Obrigado. Pessoal, podemos voltar? Senão a gente vai se estender muito. É muito assunto, né? E a gente está muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com vocês, porque é uma coisa que a gente pontua muito com os pacientes, com os amigos. E é saúde, né? Proteína é saúde para todo mundo, tá? Vamos lá. Então, bom é que o Luiz já introduziu um pouquinho, aí a gente vai falar um pouquinho então das questões das principais funções da proteína. Vocês podem me interromper também se quiserem tirar alguma dúvida ou acrescentar alguma coisa. Né? Então, a gente já falou então a parte estrutural, né? Então, eu tô com queda de cabelo, falta de proteína, muitas vezes. Claro que a gente vai fazer um exame, vai fazer uma anamnese, mas na maioria das vezes é falta de proteína. A questão enzimática, né, que a gente falou também das reações bioquímicas, para gerar energia num treino eu preciso de proteína, então assim, antes do treino não pode também ser só o carboidrato, precisa ter uma proteína, e após o treino muito mais proteína, então isso é importante. A função imunológica, então falamos de intestino, a imunidade inata que nasce conosco, ela é dependente de proteína, então é super importante o intestino estar bem, estar funcionante.
E a parte hormonal, né? Então, a insulina, o glucagon, o Luiz não falou de cortisol, mas é o hormônio do estresse, né? Então, quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a gente tem picos de cortisol. Quem não dorme bem à noite tem pico de cortisol. E para quem quer ganhar massa muscular, o cortisol alto, ele inibe um pouco a testosterona. Então, são hormônios antagônicos. Por isso que a gente sempre tem que estar embasado em exames bioquímicos, né, para saber o que está acontecendo com essa pessoa que não ganha massa muscular, que não consegue ter força, que não tem um sono legal. O rastreamento metabólico de sinais e sintomas, ele ajuda, mas os exames de sangue também, tá? Vou entrar nos tipos de proteína. Então, principal fonte são as proteínas animais, né? Então, eu até botei alguma questão de gramagens, que vocês viram que o Luiz falou, né? A quantidade por peso. A gente sempre calcula individual isso para cada pessoa, pega o peso dela e multiplica de 0,8 para pessoas que têm problemas renais até 2,0. Então, esse valor a gente vai individualizando com o paciente. Mas aí eu coloquei ali as fontes, né? Frango, por exemplo, em 100 gramas de frango tem 25 gramas de proteína, carne bovina também, peixe. Então, por isso que tem que fechar uma quantidade bem boa e fracionar a proteína ao longo do dia, porque isso melhora bastante a absorção dela. Os laticínios, queijos, leites e iogurte, então a cada 100 gramas tem 10, 20, 30 do queijo e o leite 3,4. E os ovos contêm cerca de 6 gramas de proteína, né, por ovo, por cada unidade de ovo. As proteínas de origem vegetal, então os grãos, né? Feijão, lentilha, ervilha, a quinoa, né? Um cereal também, um grão muito importante que a gente pode transformar em cereal para vitaminas, para as receitas. E as nozes e as sementes oleaginosas, que tem proteína, mas em sua maioria também são gorduras. Mas por isso que a gente combinando, né, as proteínas vegetais, entre elas a gente consegue chegar também numa quantidade boa de proteína por aquela refeição, certo? Temos também a parte das suplementações, né, que ajuda bastante a gente bater a meta diária de proteína. Então a gente vai estar usando em algumas receitas aqui também. Então, do whey protein, que é o mais conhecido, né, todo mundo já ouviu falar em whey protein, certo? Sim! Isso, obrigada. Então, a gente tem na forma de concentrado, que a gente tem degustação ali. Tem ele isolado e hidrolisado. Vou falar das diferenças, então. O concentrado, ele está na sua partícula maior. Às vezes, a digestibilidade é um pouco mais difícil, né, se a pessoa já tem algum problema digestivo. O isolado, ele tem menos carboidrato, mais proteína, e ele tem uma digestibilidade um pouquinho melhor. Já o hidrolisado, ele serve tanto para pessoas que são intolerantes à lactose e também ele está mais quebradinho, como eu falo, ele está mais fácil de digerir. Então, o hidrolisado, né? Só que tem custos diferentes. Por isso que, eu vou pegar o isolado porque não tem carboidrato. Mas às vezes a quantidade é tão pouquinha que pode-se utilizar o concentrado também. Então, tudo vai depender do processo digestivo ou de alguma sensibilidade que a pessoa tem, tá? Temos também a proteína do leite, que é a caseína. Essa é um pouco alergênica, que a gente fala, e tem uma digestibilidade um pouco mais difícil. E ela, por coincidência, é uma das questões, das proteínas mais caras que tem. Então, às vezes, o pessoal, né, acaba optando por ser mais cara, achando que é melhor, e às vezes não é uma boa opção. A proteína da carne, que todo mundo pergunta, né, e o sabor? Como é que é a proteína de um bife, né? Batidinho ali em pó, liofilizado. Ele tem os sabores, né, geralmente baunilha, morango, é igual o sabor do whey, quase não tem gosto residual. E essa proteína da carne eu utilizo mais para paciente que é intolerante à lactose ou que não se adaptou ao whey por causa de espinha, né? Então, muita espinha, automoime da espinha, a proteína da carne pode ser uma opção. A albumina também é uma proteína, a proteína do ovo, né? Então, é uma proteína mais barata, mas às vezes também a digestibilidade dela é ruim, ela pode gerar gases, ela pode gerar um desconforto, um inchaço. E as proteínas vegetais, tem a proteína de soja, que também tem uma digestibilidade um pouco difícil, as proteínas de ervilha e de arroz. E essas aqui, então, elas podem ser tanto indicadas para vegetarianos, veganos, mas também para quem tem um processo digestivo mais difícil, né? Com a proteína do leite e a proteína da carne, a proteína animal de um modo geral. Então, a gente indica muito as proteínas vegetais, porque elas têm uma digestibilidade melhor, sim. E o sabor delas, elas vêm melhorando um pouquinho, porque como foi uma das últimas proteínas que foi desenvolvida nos laboratórios,
Hoje os sabores já estão um pouquinho melhor, tem menos gosto residual. Eu não trouxe para degustação, a gente só tem o whey protein mesmo. Mas numa parte 2, como eu falei, eu posso trazer para vocês degustarem também. Tem gente que consome aqui proteína vegetal? Pouca gente, né? E o whey protein? Bastante. Como eu falei, é o que a gente mais conhece, né? Alguma dúvida? Hoje a gente encontra, para quem quiser testar, né, as proteínas em sachês, que eu sempre indico para os pacientes. Então, além da gente testar o tipo, né, pode ser um whey, pode ser a proteína da carne, pode ser a proteína vegetal, a gente encontra em sachês individuais, né, daí pode provar o gosto e também o sabor diferente. Então, tu encontra de chocolate, baunilha, morango ou sabor neutro, que aí pode até adicionar em receitas que são salgadas. Vou fazer um mingauzinho aqui, uma sopinha, ou vou fazer um pirão. Pode adicionar proteína ali também, que é neutra, né? Não tem sabor nenhum, tá? Falamos também, o Luiz falou, né, a respeito da digestão das proteínas, né? Então, assim, quando a gente fala em proteína vegetal, que a Luana me passou alguns feedbacks a respeito dos pacientes dela, né, que tem alguns que não consomem muita carne, a gente fala que as proteínas vegetais a gente tem que melhorar a sua biodisponibilidade. O que é isso? Facilitar a digestão delas, porque como elas têm esse problema delas fermentarem um pouquinho no intestino, gerar gases, então a gente tem o método de cozimento, né? Então o feijãozinho, né, tem que cozinhar bem, tem que deixar de molho, tem que botar uma colher de vinagre. O louro é uma especiaria super importante para diminuir os antinutrientes daquele alimento. O grão de bico também a gente faz a tal da germinação, né? Posso deixar ali na água, escorro e boto uma toalhinha num recipiente e deixo ele germinar. Isso vai aumentar a B12 dele e também a quantidade de proteína. A fermentação, da mesma forma, né? Então, posso deixar fermentar, germinar, são processos que ajudam e facilitam bastante a absorção das proteínas vegetais. Os compostos antinutrientes é aquilo que a gente fala que dá a distensão abdominal, que diminui a absorção do ferro, diminui a absorção da proteína. Todas as proteínas vegetais têm esses antinutrientes. Então, por isso que é preciso, mesmo a lentilha, se eu deixo de molho, às vezes ela vai cozinhar muito rápido, ela pode acabar se desmanchando. Deixa um pouquinho menos e sempre adiciona o louro, que é super importante, e uma colher de vinagre nesse molho. Tá? Então, é sempre importante cozinhar ela dessa forma e deixar de molho de pelo menos 8 a 12 horas. Tá? O vinagre de maçã é o melhor. Tá? Que ele é o que fica menos sabor. O que a gente pode também fazer para melhorar, né, essa saúde intestinal e essa digestão das proteínas, também das proteínas animais, quanto das vegetais, né? A gente pode estar suplementando as enzimas digestivas e os probióticos, né? Então, por exemplo, vou fazer um pool de enzimas, né, com betaína, com papaína, eu posso estar suplementando essas enzimas que vão ajudar bastante, né, na digestão dessas proteínas. É o que eu digo, não tem desculpa. Não é que eu não possa consumir proteína em excesso, porque o idoso tem hipocloridria, ele não consegue diluir direito as proteínas, digerir, né, direito. A gente pode estar suplementando essas enzimas que melhora bastante a digestão. Então, mesmo à noite, eu como proteína e me pesa, não consigo dormir direito, fico me revirando, é porque está faltando alguma enzimazinha no organismo dessa pessoa que não está deixando ela digerir. E os probióticos, que são as bactérias, né? Então, os lactobacilos, as bifidobactérias, que a gente também pode estar manipulando em magestria, assim, com vários tipos, né? A gente consegue numa cápsula botar 3, 4, 20 mil bactérias, se a gente quiser. E isso também ajuda, né, na digestão e no processo de absorção dessas proteínas. Os prebióticos, então, foi o que a gente falou também, a questão de... quem que está fazendo dieta hiperproteica? Dieta de proteína? Isso. É super importante, é uma opção legal, só que precisa também consumir bastante fibras, porque as fibras vão ajudar na digestão dessa proteína, tá? Eu ouvi tu falando. Isso mas é que às vezes as pessoas focam só na proteína. Eu vou comer bacon, vou comer ovo, e esquecem, né, das frutas, das verduras, que são importantes, porque é elas que vão digerir essa proteína que está aumentada no seu organismo e fazer com que ela seja digerida da melhor forma e absorvida também da melhor forma. Porque senão, se eu não tiver esses prebióticos, probióticos e essas enzimas, a proteína em excesso ela também vai fazer mal, porque os substratos dela
também não são bons, né? Eles acabam gerando uma disbiose, que a gente chama, alteração da microbiota do intestino e favorecendo as bactérias ruins, tá? Então, a saúde intestinal precisa, né, ter uma melhora da digestão inadequada de proteínas e pode levar à fermentação do intestino, afetando a microbiota. Proteínas não digeridas contribuem para a disbiose, que era o que eu estava falando, né, que está associada a várias doenças, incluindo doenças do sistema inflamatório, incluindo doenças inflamatórias do intestino. Então, muitas doenças autoimunes estão relacionadas à questão do intestino ruim, psoríase, o intestino é o segundo cérebro, a gente sempre fala quando a pessoa começa a se esquecer. B12, né, uma vitamina super importante, e as principais fontes de B12 são as proteínas, são os grãos. Então, se o intestino não está íntegro, não está funcionando, se ele está em disbiose, ele vai ter essa alteração de permeabilidade. Como o Luiz falou, né, esse ligar da proteína ali, né, dos enterócitos, ele melhora a permeabilidade de barreira. Se o intestino está assim, está aberto, né, sem essas ligações de proteína, vai passar tudo que não deve. Tanto coisas boas quanto as coisas ruins. E isso vai circular no nosso sistema e vai gerar esse processo inflamatório. E está muito associado também à demência. Então, se o meu intestino está saladinho, está íntegro, tem glutamina, tem probiótico, tem prebiótico, tem água, né, está bem hidratado, ele vai estar fechadinho e vai passar só o que realmente é necessário para o nosso sistema se favorecer disso. Então, precisa estar íntegro e estar legal, tá? Outra coisa, chegando aqui eu encontrei vários pacientes meus, né, que chegaram escondidos, meio assim afastados. E o que eu quero dizer é que o processo de mudança, ele não é linear, né? A gente vai construindo esse processo de mudança, vocês vão trazendo as suas dificuldades, o que é normal. Se para eu que sou nutricionista é difícil às vezes seguir um plano alimentar e uma dieta, por que não para vocês? Eu tenho todo o conhecimento em mim, e ainda assim é difícil. Tem uma filha pequena, às vezes gera uma demanda, é difícil, é complicado, mas a gente está sempre buscando saúde porque sabe que é o mais importante. Então, não tenho vergonha de retornar ao nutricionista, de falar sobre as suas dificuldades, de ver qual é a melhor opção. Ah, vamos suplementar, vamos fazer. Eu gosto mais do salgado, vamos botar mais receita salgada no meu plano, vamos botar mais receita doce. Hoje eu vou dar algumas opções assim até para tentar facilitar o dia a dia, bem simples, vou fazer aqui na hora. Então é isso que é importante, saber que tem altos e baixos, o importante é não desistir, porque ali está a sua saúde, né, a sua demanda. Quem consultou Nutri aqui já? Não precisa ser eu, qualquer Nutri. Ah, todo mundo, viu? Quase. Quase todo mundo, que bonitinho. E quem está com Nutri? Ah, muito bem. Tá, mas é isso que eu quero dizer, que é um processo de construção, que nem a gente falou ali da questão das proteínas, a gente vai aumentando ao longo do tratamento, a gente vai botando as coisas para digerir melhor. Então, assim, não tenham medo de relatar e de questionar também as condutas. Tudo a gente pode mudar dentro do plano alimentar ou da suplementação. Certo? Tá bem explicado, né? Ninguém tem dúvidas? A recomendação de proteína, né? Então, de 0,8 a 2,0 por quilograma de peso, né? Pode até fazer o cálculozinho agora. Vocês lembram ali da informação de proteína por porção? Um filé de frango tinha 25 gramas de proteína. Vocês sabem como é difícil, então, bater a meta de proteína diária? E por que a gente lança mão, às vezes, da creatina, da glutamina, do whey ou da proteína vegetal? Porque realmente é difícil bater a proteína num plano alimentar. E por isso que a gente fraciona ela. Ah, eu vou comer a frutinha. É fitness comer a frutinha no meio da manhã. Mas eu posso adicionar ela com iogurte, ou eu posso bater ela com whey, né? Ou eu posso amassar uma bananinha, botar uma aveia por cima e uma dose de whey. É porque realmente é muito difícil bater a proteína diária. E aí a gente vai começando do mínimo e vai aumentando aos pouquinhos as necessidades. Tá? Fechou. Alguém tem alguma pergunta? Dica. Da creatinina? Então, tem estudos já, né, com pessoas que tinham um rim só ou que tinham creatinina alta, mas tem quantidades seguras, né? Tipo, a creatina a gente pode prescrever de 3 gramas até calcular por peso.
Então, a gente pode estar negociando isso, mas tem estudos e relatam que funciona, que a creatina como um suplemento pode ser usada em pessoas que têm creatinina alta também. Eu tinha um paciente que ele tinha um rim só, tinha creatinina alta, mas ele era do jiu-jitsu. Então, ele tinha treinos muito intensos e acabamos precisando suplementar, porque não batia, e muita dor muscular, e muita fadiga, e muito cansaço. Então, é importante ter o acompanhamento para isso, né? Certo? E aumentar a água. Então, todas essas proteínas não adianta a gente suplementar e colocar no cardápio ou comer mais proteína se não tiver água. Eu sempre falo uma analogia, pego uma carne e deixa no sol, né? O charque, ele desidrata, ele fica sem volume, então eu preciso de água para ter volume muscular, para digerir melhor isso. Então, é importante. Tá? Ok? Tá bom. Vou fazer 4 receitinhas, meio Ana Maria Braga aqui, né? Então, vou fazer a panqueca de banana, tá? Bem fácil, a vitamina com whey. Vou ter a quantidade de proteínas por refeição, por receita. O bolo de caneca e a crepioca. Oi, pessoal. Então, vou gravar as receitinhas aqui para vocês. Vou começar pela panqueca de banana, tá? Então, a receita vai uma banana amassada. Quanto mais madurinha ela tiver, mais docinha fica a panqueca, tá? Aí a gente amassa bem. Aí bota um ovinho. Vamos adicionar 2 colheres de farinha de aveia, mais rasinhas assim, e 1 colher da aveia em flocos, para ter um pouquinho mais de fibra. Ok, vamos misturar tudo. Botar um pouquinho de canela. Certo? Misturar bem. Eu gosto quando ficam uns pedacinhos de banana inteiros para dar um docinho. Certo? Agora, a nossa segunda receitinha é a crepioca. É uma receita boa para o café da manhã, para o lanche. Eu vou botar 2 ovinhos. Certo? Aí a gente bate bem. Vou adicionar 3 colheres rasas da farinha de tapioca. E esse carboidrato, como ele tem um alto índice glicêmico, quando combinado a uma proteína, ele melhora bastante a carga glicêmica da refeição. Então, se torna um alimento mais proteico, assim. Uma refeição mais proteica, né? Uma pitadinha de sal. E para dar uma corzinha, eu vou botar um tempero verde. Aí a gente bate. E tá pronto. Agora a gente vem com a massinha de panqueca pro fogo. Um fiozinho de azeite de oliva. Tem que cuidar para não queimar, né? Quando começa a sair aquela fumacinha, já oxidou, já não se deve usar mais. Aí, para untar bem a forma, a gente dá uma esquentada nela. Pega a massinha, né? Aqui a gente adicionou alguns ingredientes que são super importantes para a saúde do intestino, né? Como a aveia, que tem beta-glucana, a canela, que ajuda muito na questão do sono. Então, por exemplo, antes de dormir é uma ótima opção, uma ceia. No café da manhã ela pode ser consumida também com pasta de amendoim ou então com um moranguinho picado em cima. Tá? Então, vou botar toda essa massa aqui. Vou ajeitar ela na frigideira. Tá? Deixar ela redondinha e esperar um pouquinho. Então, eu tampei um pouquinho para ela cozinhar mais de forma homogênea, dissipar o calor. Aí, quando você vem com a tua colher e fica tirando nas bordinhas e tá desgrudando, é o ponto para você virar. Então, eu vou desgrudar ela toda. Ó. Aí a gente pega, faz assim e vira. Vou tampar mais um pouquinho, terminar de cozinhar e tá pronto. Então, depois dela ficar douradinha dos 2 lados, ó, ela está pronta. Como eu falei, ela pode ser consumida no café da manhã, com pasta de amendoim, com uma geleia também 0 açúcar, com frutinha por cima, é uma ótima opção de café da manhã ou lanche da tarde ou até uma ceia, tem bastante proteína. Agora a gente trouxe a massinha da crepioca pro fogão. Vou botar também um fiozinho de azeite de oliva, bem pouquinho só para não grudar. Esquentou o óleo, a gente vai dar aquela untada na forma, na frigideira. Aí pega, dá mais uma mexidinha, senão ela vai grudar no fundo do prato. E larga na panela. Aí a gente vai baixar o fogo. Essa aqui tem que ser no fogo baixo, a outra pode ser até no fogo alto.
Fogo baixo, a gente vai juntar ela um pouquinho. E vamos fechar e esperar cozinhar. Então, eu vou tirar a tampa. Da mesma forma que a gente fez na panqueca, as bordinhas, de novo, tu vem com a colher e vira. Nossa, tá bonita. Aí vamos deixar dourado o outro lado e também vai ficar pronta. Então é uma ótima opção também de café da manhã, com baixo índice glicêmico por causa do ovo. Então isso diminui a carga glicêmica da tapioca e também pode ser consumida com o recheio de um queijinho branco ou com um franguinho desfiado. Ela sozinha também é uma opção. Pronto. Então mais uma opção de lanche ou café da manhã. Agora a última receitinha é o bolinho de maçã. Então eu já deixei pronta, ralada a maçã. Ela pode ser assim ou pode ser em pedacinho. Ela ralada, ela fica mais docinha, mais acentuada o sabor do doce da maçã. Então foi uma maçã ralada, um ovinho. Vou botar 2 colheres da mesma forma. 2 colheres de farinha de aveia rasinha. E uma da aveia em flocos para aumentar a fibra. Aqui também poderia fazer um mix de farinhas. Poderia botar também a quinoa em flocos, flocos de amaranto. Pode misturar outros tipos de cereais para aumentar a fibra dessa receita também. Então a gente vai mexer bem. Vai botar um pouquinho de canela. É uma receita que dá bastante saciedade, né? Porque a gente rala a maçã com a fibra dela, com a casca. E a casca da maçã tem pectina, que é uma fibra super importante para a saciedade. Então, tem que ir olhando o ponto, porque se ficar muito durinho a massa, vai ficar dura a receita final do bolo. Então, assim, mais molhadinho ele fica mais fofinho. Vou botar uma colher de chá de fermento, aquele fermento para bolo. Fermento químico, né? Mistura bem. E aí a gente tem a opção seguinte, esse recipiente poderia ir direto para o micro-ondas e já fazer o bolinho lá. Ou então, eu vou botar nas forminhas de silicone, que eu acho mais fácil de desenformar depois. Então, a gente bota nas forminhas. Ou, como eu falei, pode deixar no recipiente aqui também. Qualquer recipiente de vidro ou silicone pode ir no micro-ondas, plástico não. Renderam 6 cupcakes, né, de bolinho de maçã. Vou botar no micro-ondas por 3 minutinhos. E aí também a gente vai cuidar o tempo, né? Porque às vezes 3 minutos não é suficiente, porque depende muito de cada micro-ondas, da potência dele. Então a gente começa a sair o cheirinho da canela, né? Começa a ficar no ambiente, a gente já vê que tá quase pronto. Terminou, né? Os 3 minutinhos. Vamos abrir e vamos desenformar. Eu não enchi muito as forminhas para não debulhar, né? Mas ele tá bem maciozinho e bem cheiroso. Ficaram assim os bolinhos, né? Ficaram bem fofinhos, ó. Bem saboroso, assim, cheiroso. E aí aquela caldinha que eu fiz no curso, na palestra, pode ser colocada, adicionada em cima, para agregar mais proteína a essa receita, senão assim também já é uma ótima opção de café da manhã, de lanche. Dá para levar, dá para congelar, inclusive. Dá para fazer várias porçõezinhas, congelar e ir tirando para comer ao longo da semana. Ele fica bem fofinho ainda e bem saboroso.